Enquanto os povos indígenas seguiam vivendo o impacto silencioso do primeiro contato, longe dali, em um espaço apertado, iluminado por luz instável, cercado pelo rangido da madeira e pelo cheiro salgado do mar, alguém começava a fazer algo que mudaria para sempre o destino daquela terra. Escrever. A história do Brasil, como ela foi apresentada ao mundo europeu, não começou com batalhas, nem com tratados, nem com conquistas formais. Começou com uma carta. Um documento aparentemente simples, quase inocente, redigido com cuidado. Atenção às palavras e principalmente atenção ao destinatário. Pero Vaz de Caminha não escrevia para a posteridade. Escrevia para um rei. E isso muda tudo. Cada linha da carta tinha um objetivo. Cada descrição carregava uma intenção. Cada silêncio era tão importante quanto aquilo que foi registrado. A carta não era um diário pessoal, era um relatório político, um instrumento de convencimento, um texto pensado para justificar decisões futuras. E por isso, entender a Carta de Caminha não é apenas ler o que está escrito, é investigar o que foi omitido, suavizado, reorganizado. Quando Caminha descreve a terra, ele a apresenta como abundante, fértil, generosa. Uma terra que em se plantando tudo dá. Essa frase, repetida exaustivamente ao longo dos séculos, não é um elogio poético, é um argumento econômico. Ela diz ao rei, esta terra vale a pena. Mas o que não se diz é igualmente revelador. Não se fala das dificuldades reais do ambiente, não se fala das doenças desconhecidas, não se fala dos riscos da adaptação. Porque a carta precisava convencer, não alertar. Quando Caminha descreve os povos indígenas, o faz com um olhar aparentemente admirado. Fala de corpos fortes, saudáveis, belos. Ressalta a ausência de malícia, a curiosidade, a receptividade. Mas essa descrição não é neutra. Ela constrói uma imagem muito específica. Não são apresentados como inimigos. Não são apresentados como soberanos, são apresentados como disponíveis. A nudez, tão enfatizada na carta, não é descrita apenas como diferença cultural. Ela é usada como símbolo de pureza, simplicidade e, implicitamente, de ausência de civilização nos moldes europeus. Isso não é detalhe, é estratégia narrativa. Ao retratar os indígenas como dóceis, abertos, curiosos e sem resistência visível, a carta cria um cenário perfeito para a intervenção externa. Um lugar onde a presença portuguesa não pareceria invasão, mas orientação. Não pareceria dominação, mas tutela. E assim, antes mesmo de qualquer conflito armado, o destino dos povos da terra começava a ser moldado no papel. Caminha também descreve o contato inicial como harmônico, quase idílico. Trocas de objetos, gestos amistosos, risos. Tudo parece simples, leve, natural. Mas o texto ignora completamente a assimetria daquele encontro. Ignora que apenas um dos lados possuía armas de metal. Ignora que apenas um dos lados compreendia o impacto político daquele momento. Ignora que apenas um dos lados estava escrevendo a versão oficial dos fatos. A carta constrói um Brasil imaginado para consumo europeu. E essa construção teria consequências profundas. Ao enviar essa carta, Portugal não apenas comunicava uma descoberta, comunicava uma oportunidade, um espaço que poderia ser explorado, ocupado, utilizado, um território descrito como promissor e, sobretudo, viável. A carta não fala em conquista direta, mas prepara o terreno para ela. Não fala em escravidão, mas estabelece a lógica que a tornaria aceitável. Não fala em saque, mas apresenta recursos que despertariam interesse imediato. E entre esses recursos, mesmo que ainda discretamente, um se destacava: a madeira. Naquele momento, ainda não era o centro da narrativa, ainda não era o protagonista.
mas já estava ali, implícita, esperando para se tornar o primeiro elo entre a terra recém-descrita e o sistema econômico europeu. A Carta de Caminha é frequentemente tratada como o certidão de nascimento do Brasil. Mas essa metáfora é perigosa, porque certidões registram fatos. E a carta registra uma versão cuidadosamente construída para agradar um rei, justificar uma posse e inaugurar uma relação profundamente desigual. Enquanto isso, os povos indígenas não sabiam que haviam sido descritos. Não sabiam que suas vidas, corpos e costumes haviam sido transformados em texto. Não sabiam que aquela carta viajaria o oceano carregando uma imagem deles que não controlavam. E a partir daquele momento, a história do Brasil passaria a ser contada por quem escrevia, não por quem vivia. A Carta de Pero Vaz de Caminha atravessou o oceano como um artefato poderoso. Não era apenas papel e tinta. Era uma interpretação do mundo recém-encontrado, cuidadosamente moldada para produzir efeitos. Ao chegar às mãos do rei, não trazia somente notícias, trazia possibilidades. E toda possibilidade carrega consequências. O texto de Caminha constrói uma narrativa onde quase tudo parece favorável. A terra é fértil, o clima é agradável, os povos são curiosos e receptivos. Não há menção à resistência organizada, a disputas internas, a limites territoriais claros. Essa ausência não é ingenuidade, é escolha. Ao não registrar conflitos, a carta cria a impressão de um território aberto. Ao não reconhecer estruturas políticas indígenas, transforma sociedades complexas em agrupamentos simples. Ao destacar a nudez e a curiosidade, constrói uma imagem de inocência que retira dos povos da terra qualquer direito implícito à soberania. Nada disso é acidental. A carta precisava cumprir uma função muito específica: convencer. Convencer de que aquela terra valia o investimento. Convencer de que a ocupação seria viável. Convencer de que os riscos eram controláveis. Convencer de que o empreendimento colonial não encontraria barreiras intransponíveis. E, acima de tudo, convencer de que a presença portuguesa ali seria legítima. Caminha escreve com a habilidade de quem conhece o peso das palavras. Ele não mente abertamente, mas seleciona, ajusta, enquadra, transforma observações em argumentos. Cada descrição serve a um propósito maior. Quando descreve os indígenas como bons, belos, sem malícia, não está apenas elogiando, está despolitizando, está retirando desses corpos qualquer ameaça, está construindo a imagem de um povo que pode ser guiado, instruído, convertido. A carta não fala em dominação, mas prepara o terreno para ela, porque ao transformar os indígenas em personagens passivos de sua própria história, o texto abre espaço para que outros decidam por eles. Outro silêncio gritante da carta está no tempo. Caminha escreve como se aquele encontro fosse um evento isolado, quase atemporal. Não menciona que aquelas terras eram habitadas há milênios. Não reconhece a profundidade histórica daqueles povos. Não registra que ali existiam memórias, trajetórias, conflitos, alianças, transformações. Ao ignorar o passado indígena, a carta cria a ilusão de um presente eterno, um presente disponível para ser apropriado. Esse apagamento é fundamental, porque um território sem passado parece mais fácil de ocupar. Um povo sem história parece mais fácil de dominar. E assim, a carta inaugura uma lógica que se repetiria inúmeras vezes ao longo da colonização. A lógica de narrar o Brasil sempre a partir de fora. A partir daquele momento, o Brasil deixava de ser apenas um espaço vivido e passava a ser um espaço descrito por interesses externos. Um Brasil que existia no papel antes de existir como projeto político concreto.
Mas a carta não se limita à descrição humana e cultural. Ela também aponta, ainda que de forma sutil, para as riquezas naturais da terra. O texto fala de árvores, de cores, de abundância vegetal. Não há ainda um foco explícito na exploração sistemática, mas o interesse está ali, latente. A madeira chama atenção. As árvores altas, retas, de coloração intensa, a facilidade de acesso ao litoral, a possibilidade de extração e transporte. Tudo isso é observado, mesmo que não seja detalhado com precisão técnica. A carta planta uma semente, e essa semente germinaria rapidamente. Ao retornar para a Europa, a carta passou a circular como fonte primária de informação. Ela moldou expectativas, alimentou imaginações, justificou decisões, criou uma imagem do Brasil que precedeu a própria presença física contínua dos portugueses. E essa imagem tinha consequências diretas. Ela transformava a terra em promessa. Transformava os povos em cenário. Transformava a natureza em recurso. Enquanto isso, no litoral, os povos indígenas seguiam vivendo suas rotinas sem saber que haviam sido reduzidos a palavras. Não sabiam que sua hospitalidade havia sido interpretada como submissão. Não sabiam que sua curiosidade havia sido registrada como ingenuidade. Não sabiam que sua ausência de resistência inicial havia sido lida como sinal de facilidade. O primeiro grande choque da colonização não foi militar. Foi narrativo. Quem escreve controla o sentido. Quem controla o sentido, controla o futuro. A Carta de Caminha não causou imediatamente o saque, a violência, a exploração. Mas ela autorizou. Criou o ambiente político e simbólico necessário para que tudo isso se tornasse aceitável aos olhos europeus. Quando as primeiras expedições começaram a retornar, quando o interesse comercial se intensificou, quando a lógica da extração tomou forma, a base já estava pronta. O Brasil já havia sido apresentado como um lugar que podia ser usado. E o primeiro uso seria direto, simples, brutal. A extração de uma árvore que tingia tecidos de vermelho, uma árvore que valia dinheiro, uma árvore que daria nome à terra. O pau-brasil não era apenas um recurso natural, tornou-se o primeiro símbolo concreto da transformação daquela terra em mercadoria. O primeiro elo entre o território recém-descrito e o sistema econômico europeu. E tudo isso começou com uma carta. Uma carta que parecia descrever, mas que na verdade definia. A Carta de Caminha não é apenas um registro histórico. É um documento fundador de uma lógica de exploração. Uma peça-chave para entender como o Brasil foi apresentado ao mundo. E como esse mundo passou a se relacionar com ele. Quando se lê a carta hoje, não se deve perguntar apenas o que Caminha viu, mas o que ele precisava que o rei acreditasse. Porque entre o que foi observado e o que foi escrito, existe um espaço enorme. Um espaço preenchido por interesses, expectativas e projetos de poder. E é nesse espaço que nasce o Brasil colonial. Depois da carta, vieram os navios. Depois das palavras, vieram os machados. Depois da descrição, veio a extração. No próximo episódio, vamos acompanhar o primeiro ciclo de exploração do Brasil. O momento em que a terra deixou de ser apenas observada e passou a ser saqueada. O pau-brasil, a madeira que marcou o início de tudo.